Olá, estamos ao vivo novamente. Quanto tempo? Deixa eu colocar aqui o título da live. Ganhei 10 quilos dos 20 que havia perdido. Deixa eu fixar o comentário. Na verdade, eu vou aguardar o pessoal ir entrando, o Instagram notificar que eu estou ao vivo, porque eu nunca aviso, né? Na verdade, minhas lives são realmente... quando eu tenho um tempinho aqui, quando eu vejo que tem um assunto que é pertinente. Essa semana eu recebi um WhatsApp aqui de uma cliente que ela tá assim: Maria Amélia, eu estou desesperado, o que fazer? Né? Ganhei 10 quilos dos 20 que eu havia perdido no tratamento. E aí a primeira coisa que eu falo, Vitor, vou acenar aqui pro pessoal que tá entrando, a Maria, esses nomes do Instagram são difíceis, tô acenando aqui, Vitas 900, aí Pietro, o Vitor tá online, ó. E aí, gente, o que acontece? Eu resolvi fazer essa live porque às vezes a gente vê a ponta do iceberg, né, na questão do emagrecimento. E a ponta do iceberg, imagina aquele iceberg bem profundo, né, que tá lá no mar, e a gente não entra nas profundezas, a gente não consegue enxergar os problemas aí que estão afetando a gente. E veio final de ano, veio festas de confraternização, férias, emenda com Natal, Réveillon. E aí é um período que quem tem tendência a ganhar, gente, ganha, mas ganha com força, né? Então, às vezes vem aí a culpa, né? O que fazer? E nós vamos falar nessa live hoje da prática, né? Dentro do emagrecimento. Só que dentro do emagrecimento, o que a gente enxerga? Só a ponta do iceberg, né? Dentro do tratamento do emagrecimento. E a ponta do iceberg, a gente está sendo muito raso nessa visão. Eu falo que a gente tem que ter hoje uma visão 3D, 5D para tudo. Tá? Então, no tratamento do emagrecimento, de controle glicêmico, seja também de controle de exames, a gente tem que entender o humano, a gente tem que entender de emoções, tá? De comportamento. Porque uma vez ganhei peso, não importa. Claro que quanto mais esse peso veio desde a infância, mas a gente desconfia aí de polimorfismos genéticos, né? De mudanças na estrutura dos nossos genes que facilitam esse ganho de peso. Só que colocar a genética como destino, também a gente não pode ter essa abordagem, porque hoje a gente entende de epigenética, que é o quê? É como se fosse todo o meu comportamento, todo o meu ambiente... também trazendo consequências para esse ganho de peso a longo prazo, tá? Então a gente hoje, se a gente tem uma visão 3D do tratamento, a gente tem que ter essa visão de ambiente, a gente tem que ter essa visão de comportamento, a gente tem que ter essa visão de emoções, né? E muitas vezes a gente só fica perguntando os porquês. Por que que eu ganho peso? Por que que é difícil para mim? Isso é trabalhar no vitimismo. E a gente vai trabalhar um comportamento aqui de mudança. A gente vai trabalhar um comportamento aqui de atitude. Porque mais vale um dedo de prática do que um mundo de teorias. Mas a gente também precisa ter a teoria, a gente precisa ter o conhecimento para que na prática a gente faça o que é correto. Então, a primeira coisa que eu digo aqui, que não é só olhar a ponta do iceberg para o tratamento da obesidade, para o tratamento da glicemia, do colesterol alto, do triglicerídeo alto, da dor no joelho, tá? A gente tem que olhar as profundezas aí. E é disso que eu vou falar na live, na prática. Tô vendo aqui que Val Nunes já entrou. Vai mandando o aviãozinho aí, gente. E essa live eu vou deixar ela salva lá no YouTube. Pra quem não é inscrito no meu canal do YouTube, estamos chegando a 11 mil inscritos. Lembrando que ano passado, né, quando começou aí 2019 para 2020... a gente conquistou esses 11 mil, eu não tinha mais que 300 inscritos no canal, então eu sou muito grata a todos que ficam por lá acompanhando as receitas, acompanhando meus vídeos, tá? Então vamos começar aqui falando de obesidade, né? Uma cliente minha ganhou 10 quilos dos 20 que ela havia perdido nas férias nesse momento. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que entender é que obesidade, quem tem essa facilidade para ganho de peso, que a vida inteira lutou contra o peso,
Isso não tem cura. Obesidade não tem cura. É uma doença crônica multifatorial. São vários os fatores que levam ao ganho de peso crônico, tá? Então, não tem cura, então eu não posso fazer nada? Não. A obesidade, o ganho de peso crônico, ele tem controle. É diferente. É igual quem foi diagnosticado com diabetes, né? Ele não vai deixar de ser diabético. Ele vai ter o controle da glicemia e vai se comportar como um não diabético, dependendo da forma que ele tiver o comportamento, dependendo de como ele consegue lidar com o ambiente, com as suas emoções. Então hoje nós vamos falar disso, de comportamento, nós vamos falar de genética, nós vamos falar de ambiente, de emoções na prática, como conseguir não ter um revestrez emocional para falar, meu Deus, eu ganhei 10 quilos dos 20, eu vou abandonar isso. Só que você tem duas opções, só duas. Persistir, tá? E realmente encarar, né, o que realmente vai te trazer a felicidade, porque eu tenho certeza que quando uma pessoa começa um tratamento nutricional, quando a pessoa decide que quer perder 20 quilos, 30 quilos, que quer melhorar um exame, que quer melhorar uma dor no joelho, uma dor crônica, que quer melhorar o intestino, imunidade, toda vez que a pessoa decide por algo fez ela dar o primeiro passo. Então, a gente tem que sempre lembrar o motivo pelo qual a gente começou, porque é ali que vai estar a sua motivação. Você começou a querer perder peso porque você quer se olhar no espelho e ter autoestima. Você começou um tratamento para emagrecimento porque você viu que sua glicemia estava alterada e o médico falou, olha, se você não perder peso, você vai se tornar diabético. Você começou a perder peso porque você queria entrar naquela calça X de 5 anos atrás, é isso que te motiva? Então faça um checklist do motivo pelo qual você começou e conseguiu perder esse peso. Porque senão você perde, porque não vai ser o tempo todo que a gente vai estar motivado. Ora vai vir pedrinhas no meio do caminho que elas vão atrapalhar um pouquinho. O processo ele não é linear, a gente tem que entender isso. Mas eu tenho que entender o quão forte é aquele motivo que me fez começar. Porque aquilo ali vai me gerar felicidade. Só que o que acontece durante o tratamento que a pessoa não prevê? Por isso que eu falo que não é linear. A pessoa não prevê que vai ter festa, a pessoa não prevê que vai ter uma praia, a pessoa não prevê que ela vai ficar ansiosa, a pessoa não trata os seus vazios, que é lá na profundeza do iceberg. Então, quando eu falo de óleos essenciais, quando eu falo de meditação, quando eu falo de mindfulness, que é atenção plena ao presente, o que eu estou fazendo aqui agora? Quando eu falo de resolver problemas familiares, relacionamento, trabalho, carências, às vezes resolver traumas, tá? Tudo isso me leva a preencher vazios, tá? Então, quando eu falo de conexão com a natureza, de aterramento, colocar o pé na areia, colocar o pé na grama, entrar em contato com a natureza, conectar-se mais com o divino, eu estou falando de emagrecimento. Né? Mas como assim? Por quê? Porque eu não estou olhando a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que todo mundo fala, dieta e exercício. Gaste mais calorias e coma menos calorias, que você vai ter um déficit calórico. O que é o déficit calórico? É gastar mais energia e comer menos. Isso é tão simples de ser falado, só que emagrecimento, né, melhora da glicemia, eu preciso ter um controle do que eu coloco para dentro. E não é tão simples colocar para dentro, né? Porque o ambiente hoje já viciou as nossas papilas, já fez com que a gente talvez, né, muitas pessoas aí estão com alteração hormonal, tá? Muitas pessoas não conseguem dormir direito. Então, cortisol, a nossa adrenal está desequilibrada. Então, às vezes a gente amanhece com cortisol muito baixo e à noite o cortisol está alto. Então, a pessoa não consegue pegar no sono. Então, é necessário uma higiene para o sono. Porque se eu não tenho esse equilíbrio do cortisol, porque muitas vezes não é nem fadiga adrenal, a adrenal está produzindo, mas ela está desequilibrada porque eu fico na tela,
sabe, rodando ali até de noite, né? Eu não tenho a higiene do sono. Às vezes eu fico com cafezinho o dia inteiro. Às vezes eu estou no estresse, né, no trabalho que eu não tenho um propósito para ele. Às vezes, então o que acontece, gente? Nós estamos vivendo um processo que só facilita o ganho de peso. As pessoas não entendem que emagrecimento não é só controle calórico, não é só gastar mais e consumir menos. Muitas pessoas estão com insulina de 30, 44. Eu pego adolescentes com insulina de 26, 25. E aí mesmo tendo restrição calórica, se comer errado, não vai equilibrar os hormônios para o emagrecimento, tá? Então, muitas pessoas, além de restrição calórica, precisam cuidar da qualidade da alimentação, né? Que é uma dieta que estimule menos esse hormônio insulina. A gente tem que acordar com cortisol mais alto, então a gente precisa dormir bem, porque senão hormônios da fome e da saciedade, leptina, grelina, ficam desequilibrados durante o dia. Observem para vocês verem, quando a gente dorme mal, passa a noite em claro, a gente tem mais ansiedade por doce, ou a gente tem mais compulsão, ou a gente come maior volume. Então, por isso que eu estou falando aqui de conexão com a natureza, eu estou falando de aterramento, né? A gente vai falar muito de poluição eletromagnética, de contaminação eletromagnética. Então, a gente tem que dormir com o celular desligado, a gente fica o dia inteiro em contato com tela. Isso tudo vai atrapalhando essa questão do emagrecimento. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem duas opções, ou desiste ou persiste. Para isso, você tem que ter muito claro qual foi o motivo pelo qual você começou o emagrecimento. Porque é ali que vai estar o cerne da sua vontade. Toda vez que você lembrar disso, você vai talvez ter força para reagir. Então, nesse momento, a gente tem que pensar que obesidade, doenças crônicas, muitas vezes elas não têm cura, elas têm controle. Como é que eu consigo o controle? Persistindo, né? Descobrindo aí o motivo pelo qual eu quis realmente ter aquela felicidade. Então eu tenho que ter no mental uma capacidade de já enxergar como eu estaria, como aquilo me deixa feliz. Se eu não tiver essa capacidade de ver lá na frente, eu perco o foco, eu perco o propósito, eu esqueço o motivo pelo qual eu comecei. Porque é muito desleal, vamos dizer assim. Porque a comida, na hora que eu estou ali comendo um bombom, um chocolate, fora a alteração toda hormonal que existe no meu corpo, aquele looping da dopamina, né? Que a gente fala que são hormônios aí, neurotransmissores que dão sensação de prazer. Toda vez que eu tenho esse pico, né? Que o açúcar gera isso, o carboidrato simples gera isso, eu subo, eu tenho uma sensação de prazer, assim, é quase um orgasmo gastronômico, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Essa pessoa tem esse pico, ela tem muito prazer imediato, é uma recompensa imediata, então ela não tem aquela conexão, né? Qual que é o prazer que ela vai ter quando ela perder o peso? Então, é uma recompensa imediata, só que a consequência é só depois. Então, a gente não consegue ligar. Já o exercício físico, o plano alimentar, eu ter que restringir meus alimentos, eu ter que controlar um pouco nas calorias, eu ter que, hora, dizer não, aquilo é um sofrimento, é como se fosse, né, é como se fosse assim, é imediato, né, aquele investimento. Então, o sofrimento ali é imediato, mas a recompensa, a vitória é só depois. Então, por isso que eu falo, você tem que se enxergar já lá com peso. E muitas pessoas programam o mental, então quando eu falo que emagrecimento, quando eu falo que mudar o estilo de vida é muito emocional, mental, às vezes a gente só fica assim, eu tenho que emagrecer. Não, esse ano eu vou emagrecer, eu quero emagrecer. Ai, por que eu não consigo emagrecer? Olha como que a gente programa o mental, eu quero emagrecer. Então você está programando a sua mente de forma totalmente errada,
Por quê? Porque a mente, ela não sabe o que é imaginário e o que é real. Então, se você fala o tempo todo pro seu cérebro que você quer emagrecer, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, a sua mente entende que você sempre tem que estar acima do peso para sempre você emagrecer. Então, é típico daquelas pessoas que estão, vai lá, pesa, tá quase chegando ali 5 quilos para chegar no peso ideal. Ela inconscientemente ela começa a comer, ela começa a se boicotar, porque a mente gravou que ela precisa emagrecer. Ao contrário da programação mental ideal, para qualquer coisa que você deseja, é realmente se sentir magro, se sentir com a emoção, porque não é a fala, é a emoção que emana energia para o universo, tá? Então a gente aqui vai entrar para outro campo, tá? As nossas emoções, elas trabalham, tá? No universo, e tudo que a gente emana é energia, não é a palavra, é a energia de você sentir conectado, de você sentir que realmente você conquistou. Isso serve para a vida, tá? Então, existe um documentário que vocês podem ver lá no YouTube, gratuito, que chama The Secret, o segredo, tá? Da mente, para vocês conquistarem o que vocês quiserem. Então, inclusive a conformação corporal. Muitas vezes a gente programa a nossa mente de forma errada. Vocês têm que sentir, né, que vocês estão curados, vocês têm que sentir a vibração, porque é essa alegria, é essa satisfação que vai emanar para o universo e o universo te traz. Tá? Então, quando eu falo de conexão, de ver não só a ponta do iceberg, que é só dieta e exercício, tá? É olhar para tudo isso, para sono, é olhar para aterramento, desconectar um pouco, atenção plena ao presente. Quantas vezes o meu emocional não altera o meu físico, os meus hormônios, a minha digestão? Então, quando eu não estou conectado com o aqui e agora, eu engulo comida, né? Ontem a minha paciente falou assim: Maria Amélia, tem hora que eu não sei se eu estou comendo. Por quê? Porque eu falei assim, ela me falou assim: Maria Amélia, eu sei que eu estou, mas eu não sei quanto que eu comi. Por quê? Porque não está conectada com aqui e agora. São tantas coisas na cabeça, é um pensamento tão acelerado que nós temos hoje, que na hora que eu fui ver, eu já estou soluçando, eu já estou tendo que colocar líquido para dentro para descer a comida, eu já estou sentindo que o estômago fez isso, né? Eu já estou sentindo que eu tenho gases, eu já estou sentindo que eu tenho queimação, né? Por quê? Porque além de não perceber o que come, a pessoa não percebe da forma que come. Então, o mindfulness, ele serve para tudo. Atenção plena ao presente, sim, pode mudar toda a sua configuração de digestão e absorção. Maria Amélia, eu não entendo por que eu como tudo e não consigo ter meu cabelo, minha pele, minha vitamina tá baixa no sangue. Porque você pode não estar absorvendo. Então, às vezes a gente ingere, mas não absorve. E aí começa a ter todo um problema. Se eu não absorvo certos aminoácidos, eu não produzo certos neurotransmissores. Se eu não tenho um intestino íntegro, eu não vou absorver. E aí começa um estado de depressão, de desânimo, de fadiga, de falta de energia para acordar, para dormir. E aí, gente, é todo um problema que acontece, que as pessoas não enxergam a base, as profundezas desse iceberg. E aí, o mental, a gente tem como reprogramar o mental, a gente tem como trabalhar o sistema límbico através da aromaterapia, né? Então, existem vários tipos de medicina que se complementam, né? Então, quando eu complemento restrição calórica, então vamos para a prática. Primeira coisa, ganhei 10 quilos, não importa. O que te fez começar? Voltei tudo, Maria Amélia. Eu falo isso, gente, eu estou falando de experiência própria. Por que eu estou falando isso? Eu sou ex-obesa, eu fui uma criança obesa, eu tenho um polimorfismo genético. Se eu quisesse, hoje, laboratórios genéticos te mostram se você, né, o nutricionista pode pedir um exame genético se você tem um polimorfismo genético, mas se você sabe que você ganha peso com facilidade, tem dificuldade de perder, qualquer coisinha você engorda,
você provavelmente está com as emoções precisando ser trabalhadas, mudar a relação com a comida, entender, ter o conhecimento de qual alimentação é para você. Isso a gente consegue através de exames. Não adianta uma pessoa que está com insulina de 44 comer de 3 em 3 horas pão integral, tá? Mesmo tendo restrição calórica, essa pessoa vai chegar uma hora, ela não vai perder mais daquilo que ela precisa, né? Talvez ela não vai conseguir, ela vai travar o emagrecimento. Se a pessoa não está dormindo direito, hoje existem higiene do sono, inclusive eu vou fazer um vídeo desse no YouTube, parece que é bobagem, mas a higiene do sono é necessária, né? Então existem suplementos para fazer você ter maior produção de cortisol pela manhã e ao longo do dia você trabalha, né? Seja através de suplementação, seja através desse tipo de comportamento para esse cortisol à noite ir caindo. Existem suplementos também que ajudam nessa queda do cortisol à noite. Mas, por exemplo, uma coisa simples, não toma café à tarde, compra um descafeinado. Eu mesma tive que fazer isso. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma live à noite, mas é por exceção, eu não faço mais live à noite, porque meu cérebro fica agitado. Outra coisa, à noite eu começo a fazer coisas que me distraem, que atraem um riso, então vai morgar mesmo. Então se vai pra internet, vai fazer uma coisa que te diverte, vai ver um filme, vai fazer uma leitura, vai fazer uma pintura, um bordado, relaxa à noite, não fica ali no celular, se comparando, trabalhando demais, esforçando a mente, tudo. Chazinhos ajudam sim, óleos essenciais num travesseirinho, lavanda, e aí você tem várias composições, camomila romana, eu tenho lá no meu canal do YouTube um pool, né, um mix de chás bem aí concentrados para você ir relaxando depois de 3, 4 horas da tarde. Gente, descafeinado à tarde, para quem não dorme, porque isso tem total relação com o seu cortisol da manhã, que precisa estar alto, e o da noite precisa estar baixo. As pessoas estão com um cortisol que, se você mede ele salivar pela manhã e mede ele à noite, eles estão quase iguais, tá? Então isso aqui tem que acontecer, ó, cortisol pela manhã alto, abre janela, vai pro sol, né, que é o ciclo circadiano, tá? O corpo precisa reconhecer o que é dia e noite, ele não reconhece mais. E o que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo. Porque ninguém olha o que está na profundeza, só a ponta do iceberg, a dieta e a alimentação, né? Dieta e alimentação, não. Alimentação, dieta e exercício. Então, assim, gente, claro que tem que ter alimentação e exercício, mas vamos pegar mais profundo aí. Aí eles falam assim: Maria Amélia, você é nutricionista, você só trabalha com low carb? Claro que não, né? Eu trabalho com o que o cliente precisa, é individualidade bioquímica. Só que hoje a maioria das pessoas estão com resistência insulínica, estão com triglicerídeo alto, estão com esteatose hepática, gordura no fígado, estão acima do peso, estão diabéticas, né? Hoje vai ter um pool de autoimunidade devido ao Covid, né? E etc, aí que eu não quero aprofundar no assunto, mas muitas pessoas vão se tornar diabéticas por autoimunidade, tá? Então, assim, a gente precisa cuidar dessa imunidade. Então, a primeira coisa que eu falo, não fica só martelando no emagrecimento. Coloque pra dentro aquilo assim, comece a trabalhar o emocional para aquilo que te faz bem. Então, autocuidado, autoamor, eu coloco pra dentro aquilo que eu sinto que vai chegar no meu corpo, no meu intestino, e vai nutrir, que vai me trazer benefícios. Significa que eu preciso ter uma alma 880? Não, isso é comportamental, isso é emocional. Sabe aquelas pessoas que chegam numa festa e comem um brigadeiro e se culpam, se martirizam, né? Porque comer um brigadeiro, isso também tá errado. A culpa te faz ter compulsão, porque eu não me perdoo por não ser perfeito. Então, equilibre-se, né? Se é que isso é possível, mas tente ir no caminho do meio, flexibilidade. 90% do seu tempo você cuida de você, né? Não precisa de você exagerar, mas pegue o conhecimento, faça seus exames, veja qual que é o nível das vitaminas, né, em quartis ideais. Então, eu vou falar aqui que é isso, gente.
Vamos pegar a vitamina D. A vitamina D, lá no exame, fala que pode ir de 20 é suficiente, tá? 20 está suficiente. E que acima de 100 é toxicidade. Esses exames, vitamina C, retinol, vitamina A, vamos pegar aqui zinco, que é imunidade, impede a replicação do vírus na célula. Vamos pegar aqui B12, que ajuda inclusive no controle emocional, cognitivo, quem tem dor crônica. Ácido fólico, que é B9. Todos esses exames tem como a gente medir no sangue. Vitamina C, que é antioxidante. Gente, esses exames a gente quer, se a referência é de 20 até 90, por exemplo, eu quero mais próximo de 90, ou pelo menos 50, 60 no sangue. Por quê? Porque isso tudo vai influenciar na minha imunidade, vai influenciar em como minhas células trabalham, agilidade celular, né, que é a oxidação de gorduras. Então, assim, a gente precisa estar com o corpo otimizado, energia, disposição. Então, tem coisas que a gente quer mais alto. Agora, uma insulina, tá? Que é como a gente avalia como o seu pâncreas está reagindo à sua dieta, o seu estilo de vida, é comportamental, né? Tem a ver com ambiente, isso tem a ver com comportamento, estilo de vida. Lembra que eu falei da epigenética? A epigenética explica como é que seu corpo vai responder, né, um estado de saúde ou de doença de acordo com seu comportamento. Então, quando uma pessoa fala assim, mas lá em casa é muito difícil, meu marido não me ajuda. Mas eu sou muito difícil, porque eu sou gordinha desde criança, minha genética não é boa. Concordo, seu marido pode não te ajudar. Você pode ter uma genética como eu, desde criança eu sofri bullying, né? Eu era obesa de criança, fui obesa para cirurgia de estômago na minha adolescência e não precisei operar. Porque eu adquiri o conhecimento, eu fazia dieta de 3 em 3 horas, pão integral, tudo bonitinho. Amava fruta, amo fruta, só que eu comia um volume de frutas absurdo, porque saudável, mas era saudável para mim, que foi diagnosticado com síndrome do ovário policístico na minha adolescência, que no fundo tem um desequilíbrio hormonal. Então eu tinha uma insulina alta, que hoje a minha insulina é 2,5, por causa do estilo de vida que eu levo, tá? Então enquanto eu não entendi isso, eu podia ter restrição calórica que fosse, mas chegava à noite eu comia meio melão. Mas eu não janto. Nossa, mas eu estava estimulando um hormônio que não me ajudava, porque eu tinha uma resistência insulínica sem saber. Então, o que acontece, gente? A gente precisa do conhecimento, porque senão a gente vai fazendo, dando murro em ponta de faca, fica muito mais difícil. Agora, ao mesmo tempo, não adianta eu ter o conhecimento se eu não coloco ele para ação. Então, a gente tem que trabalhar as nossas emoções, a gente tem que programar a nossa mente, as nossas atitudes, para vencer a procrastinação, para vencer o medo, né? Para vencer aquele comportamento que às vezes eu já programei minha mente. Então, muitas pessoas, elas se programam erradamente, né? Mentalmente que eu falo. Então, a gente precisa de tudo isso. Na prática, o que vamos fazer se eu engordei 10 quilos dos 20 que eu havia perdido? Correr atrás. Lembrar do porquê que eu comecei, né? Fazer um checklist, organizar. Então, se eu já tenho a minha dieta, se eu sei o que tem que ser feito, eu vou começar a colocar em prática. Primeiro, perca a mente 880. Entenda que não vai ser linear o processo. Vamos cair, mas temos que aprender a levantar o quanto antes. Lembra que eu falei que a gente tem duas atitudes? Ou eu vou para o que me deixa de fato feliz, que é aquilo que me motivou a começar. Seja ele entrar numa calça jeans, seja ele autoestima, seja ele melhorar exames, porque eu tô pré-diabético com esse peso, seja ele melhorar a dor no joelho, não importa o motivo que te fez começar. Pense nele, porque é ele que vai te motivar de novo. Segundo, não é fácil para ninguém, porque obesidade, como outras doenças crônicas, não tem cura. Coloque isso na sua cabeça. Realidade, gente. Não vamos vamos nos cobrar mais também, nós somos capazes. Não coloca você na vítima. Ninguém me ajuda. Mas é muito difícil. Não se coloque como vítima. De milhões de espermatozoides, você venceu. Você tem aqui um propósito, né? E você estando bem, eu tenho certeza que todo mundo à sua volta vai ficar bem também. Eu, quando estou bem, eu consigo transformar o mundo à minha volta.
sabe? Seja através do meu canal do YouTube, seja através de uma live, seja através das minhas atitudes que podem ser transformadas, né? Pode ser motivação para o outro. Isso eu estou falando porque eu passo pelo processo crônico da obesidade. Eu também ganhei 1 quilinho ou 2. Não importa se foi 5, se foi 10, você tem que estar forte para conseguir o que realmente te deixa feliz. A comida traz felicidade? Traz, imediata, é uma recompensa imediata. Mas você tem que conseguir conectar sua mente com o que realmente te fez começar, concorda? Então, a primeira coisa que nós vamos tentar é tirar a mente 880, não se castigar, mas ao mesmo tempo colocar em prática aquilo que vai te fazer caminhar. E não importa se vai ser lento, se vai ser rápido, só posso te falar que haverão pedras no caminho. Então, aprender a ter uma personalidade resiliente, ou melhor, antifrágil, porque o resiliente é aquele objeto que em diversas temperaturas ou pressões diferentes, ele consegue, imagina uma mola. Na hora que eu pressiono a mola, eu consigo que ela estique. Na hora que eu tiro essa pressão, essa força, ela volta à conformação original. Então, é a capacidade que um objeto tem, que uma pessoa tem, de voltar. Isso é uma personalidade, adquira, trabalhe isso em você. Uma personalidade resiliente, né? Voltar esses 20 quilos. Se você consegue, acredite em você. Agora, se você quiser ser antifrágil, que é um conceito, né, hoje eu falo dos empreendedores, o conceito de antifrágil é melhor do que resiliente. É essa capacidade de voltar à conformação original, mas superado. É como se fosse um fênix. Você não vai voltar à conformação original. Primeiro, você aprende com seus erros o quanto antes. Então, eu não vou ficar me lamentando que eu perdi 10 quilos. Se eu sou antifrágil, eu vou falar assim, peraí, ganhei? É amanhã. Aliás, eu vou ganhar 2 quilos e já vou partir para amanhã recuperar isso daí. Como que eu vou fazer isso? Peraí, quais as atitudes na prática que vão me levar para perder os meus 20 quilos de novo? Né? Recuperar esses 10 aí, sumir com eles. Ah, então tá, eu vou entender, aí é conteúdo, eu preciso entender o que leva para o emagrecimento. Eu vou entender que eu preciso de restrição calórica. Independente da dieta que você for fazer. Você pode fazer uma dieta com bis. Você pode fazer uma dieta com chocolate o dia inteiro. Só que você vai ter que ter restrição calórica. Você pode até não ter qualidade. Isso pode até não baixar a sua insulina. Isso pode até não te ajudar nos seus exames. Mas você precisa de restrição calórica. O que é restrição calórica? Comer menos caloria e gastar mais. Então, eu já entendo que exercício físico é maravilhoso. Agora, comer bis o dia inteiro, o que isso vai gerar? Pequeno volume, porque são alimentos calóricos, então eu vou ter que comer pouquinho, só que comer carboidrato, ainda mais de alto índice glicêmico, como chocolate, como pão branco, como excesso desses carboidratos refinados, farinha de trigo, o que vai fazer com a minha insulina? Pico na insulina. Insulina é um hormônio que coloca açúcar para dentro da célula. Nossa primeira fonte de energia é açúcar. Colocou todo o açúcar para dentro da célula, eu fico sem nada, eu quero de novo. Insulina alta, fome o dia inteiro. Então, cuide da qualidade da alimentação, que você pode comer volume. Coloquem na cabeça, isso é fácil, mas na prática a Maria Amélia não gosta de verdura e legume. Aí vem as receitas, aí vem culinária, vem criatividade. Vem, peraí, mas eu quero ter tudo de graça, nada na vida é assim, gente. Então eu estou com uma alma mimada. Ah, eu queria tanto perder peso, eu queria tanto ser magro, né, gente? Então a gente vai ter que realmente arregaçar as mangas, né? A gente vai ter que lutar por um propósito. Aquilo realmente é o que eu quero? Aquilo vai me deixar feliz de fato? Então não significa que aí perde a mente 880. Significa que você não vai poder comer um bis. Você não vai colocar aquilo como base da sua alimentação. Qual que é a base da alimentação para quem precisa perder peso, para quem tem resistência insulínica, que é um pré-diabetes, para quem está lá, né, que isso é uma resistência insulínica com insulina de 30, 40, de 20, de 11, não olhem exame, gente, referência de exame, vocês têm que olhar o quartil. Insulina tem que estar próximo de 6 para baixo, senão tá errado, né? Então, o que acontece? Se eu vejo que eu preciso de emagrecimento, diabetes, se eu tenho pré-diabetes, insulina alta,
O médico falou, você tem resistência insulínica, triglicerídeo alto, colesterol alto, gordura no fígado, obesidade. Gente, tem que ter restrição calórica, mas a pessoa não vai conseguir comer igual passarinho. Ela vai ter que ter volume de algo que não vai impactar no peso, no triglicerídeo. É tudo uma coisa só, o que Deus trouxe pra gente, que às vezes a gente fala, ai, né, que coisa sem graça. Que bom que é sem graça, porque você não tem compulsão com brócolis. Tem certeza que você não vai ter compulsão pro brócolis. E se tiver, que bom que você coma um pé de brócolis, um pé de alface. Sabe por quê? Ali você vai estar comendo volume, rico em fibras, vai tratar seu intestino, vai colonizar bactérias no seu intestino, que vão te trazer aí neurotransmissores, que vai te ajudar no seu humor, né, que não vai te dar excesso aí de fermentação, que vai te ajudar se você tem uma síndrome do colo irritável. Claro que eu estou falando aqui de individualidade. Não estou falando aqui que uma pessoa que está tendo diarreia constante com uma síndrome do colo irritável, que tem que comer, ela vai ter que olhar os tipos de fibra. Aí vem o papel do nutricionista, tá? Mas vai melhorar tudo na sua vida quando você entender que a base tem que ser vegetais, base, volume de baixo amido, que não vão estimular tanto a insulina. Quem quiser, lá no meu YouTube, acho que já tem mais de 300 vídeos, eu não sei ao certo. Tem playlist, gente, só de diabetes, que eu falo tudo de diabetes. Tem playlist só de emagrecimento. Tem receitas só de baixo carboidrato, que são ditas as low carb. Tem receitas só sem glúten e sem leite, que não necessariamente são low carb. Então, assim, tem eu explicando a melhor dieta low carb, porque tem gente fazendo low carb aí que tá inflamando o corpo todo. Obesidade tem a ver com inflamação. Então, Maria Amélia, eu faço low carb e minha insulina não cai. Eu faço low carb e meu intestino prendeu. Eu faço low carb e meu colesterol subiu. É muito comum. Eu faço low carb e tô com muita dor de fibromialgia, porque às vezes a pessoa não tem só que emagrecer. Ela tem obesidade mais as doenças crônicas que acompanham a obesidade. Geralmente quem está muito acima do peso já está ou com resistência insulínica ou já está diabético e nem sabe, tá? Ou a pessoa também já está com gordura no fígado, triglicerídeo elevado, colesterol elevado, tá? Às vezes também já está com dor crônica no corpo, ou está com intestino. Então, não é qualquer alimentação. Então, já vou avisando. A low carb ideal é a low carb anti-inflamatória, tá? E, na maioria das vezes, esses problemas estão todos associados. Então, não adianta eu enxergar só a perda de peso. Vamos olhar lá para dentro do iceberg, é muito mais profundo. Trabalhe as suas emoções. Trabalhe o seu comportamento, tá, gente? Não é só foco. Sabe a câmera do celular quando perde um foco, que fica tudo embaçado? Claro que nós vamos ter que reajustar esse foco, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu bebo água sim. Não, mas eu trabalho a gratidão sim. Trabalha nada. No dia a dia esquece, tá? Eu posso estar com uma garrafinha dessa aqui na prática e não beber. Então, se eu não cuidar, eu não bebo, tá? Então, na prática, talvez eu vou precisar de colocar um relógio para celular, para ver quanto que realmente eu estou bebendo. Na prática, pode ser que eu tenha que ter um caderninho da gratidão, porque senão eu fico só olhando o que eu não tenho. Ai, minha perna. Ai, meu braço tá gordo. Ai, minha barriga. Mas o que você tem? Né? Você tem uma barriga aí que talvez gerou um filho, né? Você tem um útero. Que não tá doente. Mas meu peito tá isso, meu peito tem isso. Mas você tem uma mama, né, que está íntegra, que está saudável, mesmo ela estando caída, que amamentou um filho. Quando a gente, o simples fato de trabalhar a gratidão, por isso que eu falo do caderninho da gratidão, você pode emagrecer com isso. Porque você começa a valorizar o que você tem. Quantas pessoas estão doentes precisando de ganhar 1 quilo? Você pode até estar com uma alteração de exame, mas você tem aí, vamos dizer assim, tudo que você precisa
se você tiver o seu maior desempenho para perder aquele quilo, muitas vezes para entrar numa calça ou para aliviar a dor do joelho. Não estou falando que problemas são maiores que os outros, tá? Mas eu falo assim, quando a gente enxerga o positivo ou o que a gente tem, a gente começa a ver tudo de uma forma diferente. Peraí, eu tô 10 quilos acima do peso, mas eu tenho energia, eu tenho disposição, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho dinheiro para pagar uma academia, ou eu tenho disposição para fazer uma caminhada se eu não tenho dinheiro. Senão a pessoa fala assim, eu não faço exercício porque eu não tenho dinheiro. Mas ela não enxerga que ela tem um YouTube, né, que tem aula de graça, ou ela não enxerga que tem um profissional que pode estar fazendo uma live gratuita, né, que tem lives lá para o conhecimento. Mas esse ingrediente é caro, mas comprar o remédio todo mês também é. Então, às vezes, eu não enxergo o lado positivo. Mas fazer isso tudo é muito difícil. Então, muitas vezes a gente complica as nossas ações porque a gente só tá olhando o que a gente não tem. Porque é muito difícil. Porque meu marido não me ajuda. Porque minha genética. Eu também tenho a genética, mas eu tenho motivação. Eu tenho muito mais que motivação. Não tem motivação, não. Eu tenho compromisso comigo, né? Alguma coisa me faz querer estar bem. Talvez a minha própria profissão. Eu quero estar bem para passar o conteúdo para vocês. Porque eu sinto que sabe o que mais me motiva? É exatamente ser congruente. Aquilo que eu falo, eu pratico, eu vejo os exames dos meus pacientes, eu falo assim, eu faço o que eles estão fazendo. Pode não ser perfeito, porque eu não faço tudo perfeito, gente, não faço mesmo. Mas eu tento, né? E se eu ganho um pouquinho de peso, eu tento recuperar. Tem hora que eu fico assim, ai meu Deus, ganhei. Mas eu tenho a genética. E aí, como que eu luto contra ela? Não, eu tenho que ser amiga dela, eu tenho que entender o que eu tenho. Eu tenho conhecimento para correr atrás, eu tenho minha saúde que me dá essa energia para correr atrás do que eu quero. Eu tenho tudo. Então, basta eu colocar em prática. E para isso eu tenho que trabalhar, né, procrastinação, né? Eu tenho que trabalhar a minha programação mental, porque muitas vezes a gente se boicota. Muitas vezes eu tenho que trabalhar traumas. Por quê? Porque eu já sofri bullying, né? Então, muitas vezes vem aquelas vozes, né, positivas, mas muitas vezes negativas. Às vezes, eu tenho clientes, tá, gente, que não estão com pessoas ao lado que incentivam. Então, você tem que aprender a ter uma barreira das pessoas tóxicas, porque o que mais vai acontecer de pessoas próximas, que você julga, que vão ser as pessoas que vão te apoiar, elas vão falar, nossa, mas você emagreceu, cuidado, você vai ficar doente. Não, cuidado, você faz isso, né? Então, tenha cuidado, né, em relação a contar tudo, né, a entender que nem tudo você pode absorver, tá? Nem todo mundo quer que a gente vença. Então, filtre pessoas tóxicas. Eu falo assim, na medida do possível, eliminar quando dá para eliminar, eu elimino, sinceramente. E isso precisa de auto-amor. A gente só consegue eliminar da vida da gente quem não faz bem pra gente quando a gente tem autoestima, quando a gente tem empoderamento, tá? E isso ajuda a emagrecer também, porque você alivia pesos, você alivia cargas aí que te fazem colocar pra dentro, porque você não sabe nem o problema que você tá enfrentando, tá? Então, por isso que eu te falo que emoções, trabalhe as suas emoções, suas relações, trabalhe suas conexões com o divino, tá? Isso tudo faz muita diferença para você ter uma alma leve. Emagrecendo a alma, né? Você emagrece o corpo também, desde que você tenha conhecimento, né? O topo do iceberg, ele é necessário. Exercício é necessário. Gastar mais energia é necessário. É importante você ter restrição calórica. É importante você adequar seus níveis de vitamina, né, para você oxidar melhor esses nutrientes. É importante você ter um intestino. É importante você ver como é que está seu sono. Tudo isso é importante. Nada é desconectado, cabeça, coração e corpo. Não adianta pegar um papel do nutricionista da internet, você vai gastar dinheiro à toa. Você tem que pegar o papel, porque ali tem um conhecimento, mas você tem que conseguir na prática. E muitas vezes eu sei
mas eu não tenho as minhas emoções equilibradas para colocar em prática. Quantos nutricionistas, quantas vezes eu já fui cobrada dos meus próprios clientes quando eu comecei a atender em Belo Horizonte? Eu não me formei aqui em Patinga, que é minha cidade, formei em Belo Horizonte. O meu primeiro cliente, eu era obesa, eu tinha 23 anos. Eu saí da faculdade com um livro publicado, que o reitor da minha faculdade me publicou. Ele me deu 1000 livros, né? E na contracapa ele escreveu: Dr. Newton Paiva Ferreira Filho, mais vale um dedo de prática do que um mundo de teorias. Isso eu sigo para mim. Só que eu tinha a teoria, mesmo assim um pouco errada, porque hoje eu não aplico a nutrição que eu formei, tá? Eu tinha teoria que me ajudaria, mas eu não tinha as emoções. O meu primeiro cliente olhou para mim, eu era um adolescente, 23 anos, uma novinha, nutricionista, né? Então ele duvidou da minha capacidade. Isso não significa que você é incapaz. Talvez você vai ser muito capaz quando você se alinhar. É a roda da vida, isso é coach, né? Roda da vida, que é uma ferramenta do coach para você trabalhar. Digita na internet roda da vida, você vai ver se a sua roda está andando. Quando você marca os pontinhos lá em relacionamento, você vê assim: não, meu relacionamento com minha mãe não tá legal, ou meu relacionamento com meu filho não é bom, ou meu relacionamento com meu marido não é bom, ou essa pessoa ela é narcisista, ela cobra meu corpo, ela me julga, ou não sei. Tá, gente? Tem 1000 coisas que eu atendo gente todo dia com vários problemas. Tá, aí a roda da vida você tinha que dar 10 pontinhos, você dá 4. Aí já ficou um triangulinho aqui. Aí você vai lá assim: espiritualidade. Nossa, eu tenho espiritualidade. Nossa, eu me conecto com o divino. Eu tenho gratidão? Tenho, mas eu não pratico. Eu todo dia tô reclamando. Então, peraí, isso é um comportamento que você precisa dar uma olhada. Então tá, espiritualidade tá, eu vou à igreja, mas o dia inteiro eu reclamo. Eu, na maioria das vezes, falo que eu sou grato, mas eu me pego falando mal de mim mesma. Ontem mesmo, minha cliente tá assim: ai, Maria Amélia, nossa, eu sou minha pior inimiga. Eu falo mal do meu cabelo. E aí eu, por exemplo, eu elogio o cabelo dela. Não, fulano, seu cabelo tá lindo. Nossa, cachos, eu acho lindo cachos. Eu elogiando, ela fala assim: mas aqui tá branco. Falei: fulana, você não aceita elogio, começa a trabalhar isso. Autoamor. Gente, enche o copo vazio, cabe qualquer coisa. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa pra você, você vai aceitar. Não, autoamor. Existem óleos essenciais que, através do sistema límbico, muda a forma como você vai pensar. Por isso que eu tô falando, una as medicinas. Medicina ayurvédica tem o que te ensinar, que é uma medicina indiana. A medicina tradicional, quantas vezes a gente precisa dela? Gente, eu tenho, por exemplo, lá uma bactéria no corpo, uma inflamação de garganta, é a medicina tradicional, é um antibiótico que vai... Mas a gente está fazendo da medicina tradicional apenas medicamento. Gente, diabetes tem controle. Você pode ser diabético do tipo 1, utilizando insulina, mas tendo um comportamento no seu corpo melhor do que um não diabético. Você acredita nisso? Crianças com um gráfico 100% no alvo, com 1 mês de alimentação certa, ou seja, não tem hipoglicemia noturna, usando o mínimo de insulina, tendo uma vida normal. Mas a pessoa precisou, essa criança precisou ser resiliente para entender que aquilo é para ela agora. Conhecimento aliado ao que? As emoções. E se ela tivesse batido na parede? Eu não aceito essa doença. A parede bate em você. A lei da ação e da reação. Então, muitas vezes eu preciso aceitar para conviver com algo que eu sei que vai ter que ser pro resto da vida. Se eu quero manter meu peso dentro de um padrão que não precisa ser o da modelo, porque eu não sou modelo, eu sou nutricionista, eu quero saúde, eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu não tô aqui para provar se eu tenho percentual de gordura X ou Y, nada disso. Eu quero ter minha insulina boa, eu quero ter minha vitamina D boa, eu quero ter saúde e felicidade para cuidar do meu filho, ter felicidade com meu esposo, eu quero ter uma boa relação com a minha família e quero contribuir para o mundo de alguma forma,
tá? É isso que eu quero. Para isso eu preciso de saúde. E eu quero me olhar no meu espelho e não importa se o outro me acha isso A ou B de mim. Porque eu tenho meu copo cheio, eu aprendi isso. Porque meu copo era muito vazio, porque eu vim de uma infância marcada por por pessoas falando que eu não era bonita e que eu não era ideal. Eu cresci, meu primeiro cliente falando, duvidando da minha capacidade como nutricionista. Mas eu venci barreiras no meio do caminho, sempre tem pedras, nada é tão lindo. Tudo tem um esforço por trás, gente. Ninguém tem sucesso, ninguém tem saúde financeira, saúde emocional, se não trabalhar. Então, aceite uma terapia se for preciso, aceite um psicólogo se for preciso, aceite uma homeopatia se for preciso, aceite um nutricionista se você não conseguiu sozinho, aceite lá um médico da sua confiança, mas busque conhecimento, tá? Porque a medicina, a ciência da medicina, da nutrição, que é uma só, a biologia, ela não é estática, tá? Transforma muito rápido. E hoje, a gente tá vendo aí o metaverso. Se vocês não escutaram falar do metaverso, ou eu sei que vocês já escutaram, mas se não sabe o que é de dar é de virar a cabeça. Você fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter um avatar. Eu já não atendo presencialmente mais, tá? Eu já tomei essa decisão, porque eu vi que os resultados são maravilhosos, né? Com meus pacientes. Eu não atendo gente de Patinga mais, são raros meus clientes daqui da região. Meus clientes estão fora, tá? E no metaverso eu vou ter meu avatar, meu consultório, e eu vou pagar um dinheiro real para ter ali minha sala. Então a pessoa vai ter o bonezinho, eu vou ter minha roupinha. Gente, é um negócio muito louco, né? Empresas grandes já estão vendendo tênis, roupas, celulares, tudo, coisa que não existe fisicamente com dinheiro real, porque vai existir dois mundos, em breve, já está existindo, mas isso aí vai ficar. Então, aceitem que a tecnologia, a área de tecnologia, medicina, caminham, né? Uma coisa vai junto com a outra. Não são ciências exatas, muda o tempo todo. Aceitem que valor de referência é muito raso. Nós queremos valores ideais, quartis de exames ideais, para eu conseguir ter imunidade, para eu conseguir ter energia de disposição. Mas a gente tem que aceitar também que tem coisa que é da biologia humana. Eu tenho que entender de ciclo circadiano. Eu tenho que entender que por mais que a tecnologia esteja a meu favor, eu tenho que saber usá-la. Senão eu fico até de noite rodando aquela luz e atrapalhando meu cortisol. Isso é biológico, isso acontece, isso é fisiológico. Então eu tenho que entender que o que Deus nos trouxe não tem comparação. Não entenda que as minhas receitas do canal é para ajudar nessa conexão dos dois mundos. Maria Amélia, eu ainda não consigo comer planta e bicho só, que era o que nossos antepassados faziam. Eu entendo, por isso que eu crio receitas para ajudar, com farinhas selecionadas, com que o conhecimento vai te ajudar, tá? Mas assim, é necessário algumas coisas a gente resgatar, por exemplo, a base, frutas, verduras e legumes, né? Então, proteínas mais naturais, né? Então, a gente às vezes tá querendo ali complicar e vai fazer uma feira por semana, R$50. Vai ali no supermercado comprar biscoito, potinho e pacotinho, R$200, R$300. Só que isso não sacia, caloria vazia, isso te inflama, isso deixa seus neurotransmissores desequilibrados, são disruptores endócrinos, seus hormônios vão ficar desregulados, tá? Então você vai se ver velho com 30 anos, você vai se pegar com 20 anos num sofá, que é o que está acontecendo com as nossas crianças. O ambiente não ajuda, tá? Querendo ou não, as mães não têm tempo. As crianças estão com um ambiente que, olha, o aviãozinho já não convence mais. Por isso que o método do NutriChefs, que era a escola que eu tinha, funcionava com autista de 14 anos, com hábitos já formados, que comia apenas um grupo alimentar.
Esse autista hoje, que já deve estar com seus 16, come todos os grupos alimentares através do brincar, através das emoções. Porque as crianças não estão subindo, não estão tendo referência. Não tem ninguém que insiste de diversas formas, com ludicidade. Elas estão desde pequenininhas, entrando em contato com sabores artificiais. Quantos adultos eu atendo com paladares infantis? Eu pego diabéticos do tipo 1 que não suportam vegetais. Só batata, mandioca frita, pão que seja integral. E aí, como é que a glicemia fica? Se batata, se mandioca, se arroz, se pãozinho integral, tudo isso é sinônimo de açúcar, sobe a glicemia. Vai precisar de muita insulina. Insulina em excesso inflama. Insulina em excesso, depósito o tempo todo de carboidrato para dentro da célula. Energia imediata. Energia imediata, chega uma hora que o corpo fala assim, ou ele cansa de produzir insulina, diabetes, dependente de insulina, né? Que são aqueles diabéticos do tipo 2 crônicos, que chega uma hora que o médico passa a insulina, que a medicação não dá conta mais, ou vai ganhando peso, esteatose hepática, triglicerídeo alto, ácido úrico alto, síndrome metabólica, todo inflamado. Pega Covid? Não aguenta. O sistema imune está dando conta de combater esse tanto de inflamação. O sistema imune está desviado. Toma vacina? Não dá conta. Por quê? Porque está todo inflamado. Então eu não falo nem de vacina, eu não falo de Covid, eu falo de imunidade. Eu falo de base. Eu falo de relações, eu falo de propósito, eu falo de força interna, o que te motiva. Ah, Maria não tem motivação todo dia. Eu falo de compromisso com você mesmo, eu falo de auto-amor, eu falo do que eu vim nesse mundo. Pelo menos a gente veio para ser o melhor da gente, a nossa melhor versão. Encontre esse caminho, aceite o erro. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Eu como bombom. Tem hora que eu tenho ansiedade, mas eu aprendi a ter uma alma antifrágil, no mínimo resiliente. Antifrágil é aprender com os erros na maior velocidade possível. Então, não significa que o que eu estou falando aqui tem que ser uma verdade para vocês. Mas, na prática, não adianta olhar a ponta do iceberg, apenas o que eu como e exercício físico, seja para emagrecimento, seja para melhorar exame, seja para ter saúde. Saúde não é só ausência de doenças. E muitas vezes você já está doente sem sintomas. Então, quando a sua insulina está lá em 28, em 11, você já está doente. Quando você já tem um triglicerídeo alto, você já está doente. Só que você ainda não tem os sintomas ali, tá? Até porque tem coisas que não tem sintoma. Mas eu quero chegar aqui, gente, que a gente tem que ter um olhar mais profundo. E o que eu tô fazendo aqui agora? Porque essa cliente minha é muito importante para mim, como todos os outros, tá? E eu acho que a dúvida dela, eu tenho certeza que está sendo... A dúvida não, que está acontecendo com ela agora, depois de Natal, Réveillon, férias das crianças, né? Vai vir Carnaval, não sei se vai acontecer no Brasil, não importa. Daqui a pouco vem Páscoa. Gente, motivos tem 1000 para não fazer a alimentação correta. Mas qual é o seu propósito? O que de fato te deixa feliz, você tem que ter essa visão, essa conexão do que realmente te fez começar. Tá, gente? Então, ó, água, 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 água. Quer emagrecer? Água, preencha um lugar no seu estômago com água. Muitas vezes o centro da fome e da sede se confundem. Às vezes a gente está com sede e come. Às vezes a gente está triste e come. Às vezes a gente está feliz e come. Às vezes a gente está doente, quer atenção e come. A gente come por vários motivos, porque muitas vezes não é fome real. E a gente tem que aprender a diagnosticar o que é fome real. A fome real, ela passa somente com alimentação, tá, gente? Então, assim, o que eu quero dizer? E ela passa com qualquer tipo de alimento. Então, se eu comer um prato de brócolis com peito de frango ou com uma carne lá moída, cenoura, beterraba, alface, ela vai passar. Você não fica escolhendo, tá?
A fome emocional, ela vem por trás assim. Ou você tá vendo uma televisão, você dá aquela coisa, ai, vontade, aí você abre a geladeira, tá lotado de coisa. Não, mas eu não queria isso. Ai, mas eu tô com vontade. Você mesmo fala que você tá com vontade. É diferente. É proibido você matar uma vontade? Não. Mas cuidado que às vezes você confunde isso o tempo todo. E aí vem a relação com a comida. Eu posso matar a vontade de comer um doce? Posso. Mas eu não posso matar a minha fome comendo um doce, gente. E aquilo eu tenho que ver também, né? Até que ponto eu também preciso me reeducar para conseguir o meu objetivo. Tudo na vida existem nãos. O não existe para ser dito, né? Eduque uma criança apenas dizendo sim para ela. Então, o não, ele existe para ser dito, gente. Então, não vamos confundir as coisas. A gente precisa de nãos na vida, tá? Então, não se coloque como vítima. Ah, nossa, mas agora eu não posso mais. Claro que pode. Você não pode o tanto que você deseja, tá? E muitas vezes a gente confunde. E a fome, gente, a fome, ela não vem aquele ronquinho do estômago, não. É aquela coisa que você vai beber água, vai beber água, vai beber água, você vai encher o estômago. Porque aquela fomezinha, tá, gente? Ela passa com a água, tá? Ela passa com chás claros, ela passa com uma salada. Então, assim, cuide disso, porque às vezes você não está com fome mesmo. E cuide também do tipo de alimento que você come, senão você vai ter fome de 2 em 2 horas. Tem gente que come de hora em hora que o estômago ronca, porque está comendo errado. Vou dar um exemplo para vocês do que é comer errado para quem tem muita fome. Vai ter fome o dia inteiro. Ó, de manhã, pão de sal com café com leite e açúcar. Daqui a 2 horas você tá com fome. Aí eu vou lá, sou saudável, eu como banana, aveia e mel, só carboidrato. Aí eu vou lá, daqui a 3 horas, meu prato é macarrão, ou então arroz, farofa de mandioca, à base de mandioca, banana verde e banana frita, carne e uma folhinha de alface. Pouca fibra. Então eu quero falar de fibra, gente. Fibra na comida. Arroz, farinha de mandioca, macarrão, alto índice glicêmico, pouca proteína e pouca fibra, vai ter fome, alto índice glicêmico. Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo de carga glicêmica e índice glicêmico, eu explico tudo. Nessa refeição que eu falei, você está comendo alta carga glicêmica, grande quantidade de carboidrato, com alto índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar sobe, essa glicose sobe no sangue. Carga é o volume. Então você está fazendo as duas coisas erradas. Pobre em fibra. A fibra é um cabinho de força, ela puxa essa glicose para baixo, está fazendo tudo errado. Insulina alta, coloca tudo para dentro da célula, fome imediata. Come, faz um teste. Come 2 ovos de manhã com uma vitamina de abacate ou um café sem açúcar. Come 2 ovos de manhã com fio de azeite. Amanhã você come um pão de sal com café com açúcar. Me fala, marca qual horário que você vai ter fome. Ou toma uma vitamina de abacate que eu tenho lá no canal, com limão e como que fala? Couve. Fibra, gordura de boa qualidade, glutationa, um dos maiores antioxidantes. Você trabalha intestino, hormônios, você faz tudo, todo o processo, vitamina, cuida de tudo. Sua absorção vai ser melhor, né? Você está cuidando do seu intestino. Você não tem pico glicêmico, você tem gordura que sacia. A gordura é o nutriente que mais sacia. Ela demora de 5 horas para ter a digestão completa, né? Apenas 5% dessa gordura vira glicose. Enquanto 100% do carboidrato que você come, com 20 minutos está virando glicose. Alto índice glicêmico, liberação imediata de um hormônio anabólico de construção. A glicose é a energia imediata. É o que o corpo mais utiliza como fonte de energia. Nós temos 3 fontes de energia. Então não precisa achar que você vai diminuir o carboidrato, que você vai ficar sem fonte energética, não. Ninguém vai ficar sem fonte energética. Isso é um mito, tá? Então, gente, beleza. 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, cafezinho com açúcar e pão. À noite, vai lá e come o biscoito, ou come sanduíche com pão, ou come, sei lá, gente, a pessoa lancha ou janta. Mas ou janta certo ou janta errado, ou lancha certo ou lancha errado.
Então, o que eu quero dizer é que você precisa entender qual é a sua situação clínica que eu tenho, para você saber o que é o melhor para você. Não significa que você tem que ter mente 880. Existem escalas de cinza. Eu sempre falo isso para os meus clientes. O que é escala de cinza, gente? É saber que não é só preto e branco. Tem pessoas que vão para um plano alimentar entendendo que ou faço isso ou faço isso. Não, você pode fazer tudo. Eu posso comer um chocolate? Posso. Eu não posso comer o chocolate na medida que eu quero, que eu desejo, da minha fome emocional. Mas para isso eu preciso trabalhar as minhas emoções, o porquê que eu como, tá? Então é toda uma profundidade que não adianta a gente só falar de dieta e exercício. Qual é a dieta certa para a minha individualidade? Mesmo a dieta sendo certa para minha individualidade, até que ponto eu dou conta emocionalmente de fazer isso? 90%. Melhor do que nada. Porque se você tiver uma mente 880, você vai falar assim, comi um brigadeiro. Quer saber? É muito difícil. Não, você vai enxergar escalas de cinza e vai falar, peraí, eu comi um brigadeiro, eu ganhei 10 quilos dos 20, mas eu vou correr atrás. Então, você está sabendo ser resiliente, você está sabendo ser antifrágil. E isso é comportamento. Isso é trabalhar as suas emoções. Isso é saber lidar com o não que a vida te traz. Isso é saber lidar que você não é perfeito. Mas você pode sim, né, fazer o melhor. Então, o que é fazer o melhor? É não sentar no sofá e ficar reclamando, porque isso não é ter gratidão. Quando você reclama, você vê o que você não tem. Eu sou assim. Minha bunda é assim. Meu peito é assado. Né? Mulher reclama mais que homem, eu acho. Homem aceita barriguinha de chope. Geralmente homem, gente, só vai no médico quando o trem tá feio. Eu sou mineira, eu falo trem, né? Mas a mulher não. A mulher é mais reclamona. Eu sou mulher. Então, o que acontece? Caderninho da gratidão. Caderninho do autocuidado, caderninho da ansiedade. O que eu faço quando eu tô ansiosa? Eu vejo um vídeo motivacional no YouTube, eu lembro da água, que às vezes eu tô comendo, nessa hora vale até um chicletinho sem açúcar, porque às vezes eu quero mascar. Vale descer e fazer uma caminhada, entrar em conexão com a natureza. Vale fazer meditação, que 90% dos meus clientes falam que é bobagem, que eu não consigo. Eu também já falei isso, gente. Eu já falei que meditação não era para mim, porque eu sou muito agitada. Meditação é e deve ser para qualquer pessoa. Por isso que eu falo, adquire o conhecimento. Insistam nesse conhecimento. Não acha que é bobagem, tá? Então, assim, muitas das coisas aqui, eu tenho certeza que alguém vai falar, isso aí é bobeira. Sono, higiene do sono. Parar de tomar meu cafezinho 3 horas da tarde? Não, escalas de cinza, uso descafeinado. É o mesmo sabor, gente. Eu falo por mim. Eu não faço mais live à noite. Hoje eu vou fazer exceção, mas eu sei que meu sono vai ficar agitado. Porque minha mente, ela é muito produtiva, ela é muito dinâmica. Eu fico pensando, nossa, live, isso aqui, agora. Então, cada um funciona de um jeito, mas existem coisas que já são consenso, tá? Minha vitamina D tem 20, a médica falou que tá normal. Questione a médica. Você já adquiriu conhecimento. Talvez a dose que ela está te passando está errado. Quantas pessoas entram no meu consultório virtual, que daqui a pouco vai ser, né, o tal do metaverso em breve. Gente, olha só, quantas pessoas falam assim, Maria Amélia, eu não entendo, minha vitamina D não sobe. Porque a dose está errada. Talvez você precise de mais. E isso é pelo exame. Não adianta a dose vir da cabeça, é pelo exame. Minha vitamina C está num quartil mais baixo. Então, limão, acerola, caju, laranja. Mas eu sou diabético. Cuide das frutas doces. Não é que você não pode, mas cuide do volume de frutas doces. Tá? Então, tudo é individualidade. Maria, mas não estou dormindo bem. Talvez um suplemento para você noturno, um fitoterápico matinal para regular a produção da adrenal. Não é que ela está com fadiga, não é que ela não produz cortisol, está desequilibrada, mas só o suplemento vai fazer efeito. Higiene do sono. Tô com cafezinho o dia inteiro no escritório, chá verde o dia inteiro no escritório, coisa que agita. Ou
Meu estresse tá lá em cima à noite, porque eu recebo telefonema, eu faço live, eu tenho que cuidar. Então vai ter que arrumar formas à noite você desconectar um pouco. Não adianta, não é milagre, gente. Eu usei canetinha na barriga, emagreci 10 quilos, depois voltei o peso todo. Uai, precisa da base. Qual é a base? Obesidade ainda não tem cura. Porque é uma doença crônica multifatorial. Ambiente, genética, estilo de vida, que é comportamento, emoções. Cabeça não está presa no corpo à toa. Cabeça, coração, reflexo corpo. O que vai estar aqui dentro? Quais são as suas emoções? Qual é a minha forma de lidar com os meus problemas? Quais são os meus vazios, meus traumas? Como estão minhas relações? Tá? Tem várias formas da gente ir trabalhando o todo, as profundezas desse iceberg e, para finalizar, somando com conhecimento já adquirido da alimentação, que tem a ver com restrição calórica, gasto energético, atividade física, que não trabalha só isso, né? Trabalha felicidade, trabalha envelhecimento, trabalha ossos saudáveis, musculatura, massa magra, massa gorda, trabalha aí endorfina, serotonina. Gente, é muita coisa que o exercício faz. Fora, né, ajudar nesse déficit, na queima calórica. Então, eu preciso do conhecimento associado, né, ao meu ambiente, às minhas emoções, a tudo. Então, gente, espero que isso tenha valido para vocês. Estou muito feliz com vocês aqui. Estou de volta, tá? As lives. Meu trabalho no Instagram, pelo menos no momento, vai ser cada vez menor. Vocês não vão ver. Eu acredito que sim. É uma coisa que eu estou... Vocês viram aí que eu fiquei meio embernadinha no Instagram? No YouTube eu tô a todo vapor. Porque eu tenho projetos de vida, tá? E eu sou muito assim, aquilo que realmente tá aqui, eu vou em frente. Porque eu saí do consultório presencial, é uma coragem muito grande. Há 10 anos atrás, eu saí de atendimento de convênios. Foi uma decisão muito importante na minha vida. A partir disso, eu também... eu era concursada aqui, eu era nutricionista do SUS. Fiquei 10 anos na Policlínica Municipal da minha cidade. Foi uma decisão que eu fiz também com muita coragem, com coração, de abrir a minha própria empresa, que foi o NutriChefs. Depois vocês vão lá e seguem lá, NutriChefs Ipatinga. Uma escola que eu literalmente criei um método que em breve eu vou ensinar nutricionistas a replicar esse método na prática, tá? Para transformar as crianças, que são o nosso futuro. Se a gente não olhar para as nossas crianças, teremos adultos cada vez mais doentes. Então, qual que é o meu propósito depois que a minha empresa fechou? Ensinar nutricionistas, não é ensinar as mães. As mães não estão com tempo. Mães que desejam entender de seletividade, meu filho não come, eu tenho um curso completo, tá? Chama ECA, essa expressão nunca mais. Quem quiser pode me pedir que eu mando o link. É um curso que vale a pena. São 10 e-books bônus, inclusive com o meu livro, né? O Mundo Mágico dos Alimentos, em que a criança trabalha o lúdico. Tem e-book para a mãe trabalhar o pedagógico com a criança, porque criança não aprende goela abaixo. Criança precisa do lúdico, precisa das emoções. E tudo isso para crianças eu vou trabalhar no meu canal NutriChefs Ipatinga, tá? Então, também no meu YouTube. Então, gente, o que eu quero chegar aqui? Que eu tenho todo o conhecimento na prática, tá? Da minha escola, do meu método, mães que estão passando aperto aí. Por que eu falo que eu quero transformar nutricionistas no Brasil? Porque são elas que são as multiplicadoras. Tá? Essa semana mesmo eu tive mães querendo NutriChefs. Maria Amélia, eu não quero consulta, porque eu não tenho tempo para cuidar da alimentação desse filho, tá? Então eu quero alguém que transforma ele. Não existe melhor do que nutricionista para fazer isso, mas com um método que eu já vi que funciona, inclusive para autistas, inclusive para crianças, né, com dificuldades maiores aí. E tem crianças que são totalmente... sem maiores problemas e que não comem nada, né? Como é que essa criança vai ser saudável? Não adianta. Então, a gente tem que transformar a base
também é uma das minhas missões. Não adianta eu falar que eu sou uma nutricionista que só atendo um público, eu não consigo ser assim. Né, eu preciso dessa amplitude que o conhecimento traz. Então vocês vão ver uma nutricionista que fala assim de sistema límbico, de óleos essenciais. Nós vamos ver uma nutricionista aqui que fala assim de exames clínicos normais de sangue, mas também fala de exames genéticos. A gente vai ver aqui uma nutricionista que trabalha na base, um intestino, que trabalha na base o sistema digestivo, gastrite, refluxo, que trabalha na base, que hoje talvez seja o maior problema, o excesso de carboidrato, obesidade. Nunca se viu tantos diabéticos, tá? A gente vai falar de imunidade, não tem como. A gente vai ter que começar a abrir os olhos para a autoimunidade, que é o corpo atacando ele mesmo. Diabético do tipo 1 vai ser cada vez mais comum, tá? Ainda mais agora, né? Com 3, 4 doses, eu tenho que falar isso. O sistema imune não está aguentando. Agora nós temos as nossas crianças também, tá? Então, assim, autoimunidade vai ser comum. O que isso significa? O nosso corpo reagindo contra ele mesmo. Então, precisamos de vitamina D alta, precisamos de antioxidantes, precisamos de insulina mais baixa, precisamos de peso corporal normal. Não precisa ser tabela, mas a pessoa não pode estar tão acima do peso. A pessoa tem que ter glicemia normal. Gente, precisamos cuidar, tá? Então, infelizmente ou felizmente, o conhecimento, ele às vezes, ele é duro, tá? São os nãos que a gente recebe, mas a gente tem que ficar de olho, porque ele tá aí, tá? Para quem quer abrir a cabeça para ele, tá? Então, hoje eu escuto médicos, tá? Que trabalham crianças com diabéticos do tipo 1, simplesmente com medo de uma low carb. Então isso me dói muito, porque low carb 2014 não é qualquer low carb, não é aquela low carb, gente, eu não falo da low carb que coloca queijo em tudo, requeijão em tudo, industrializado em tudo, tá? Eu falo de uma low carb anti-inflamatória. Então, inclusive anti-inflamatória a gente tem que rever muito aí, inclusive os grãos, tá? Inclusive, dependendo do paciente, até uma low carb que tem amêndoas demais, amendoim demais, não dá. Então, cuidado aí, porque vocês precisam realmente ter o conhecimento para colocar para dentro aquilo que realmente, né, vai fazer um benefício para vocês. Então, espero que eu tenha ajudado, tá? Qualquer coisa, estou sempre à disposição no direct, meu WhatsApp tem lá, tá? Para vocês. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima live. Essa live vai ficar salva aqui no máximo até hoje. Amanhã eu já coloco ela no YouTube pra vocês. Um beijo, gente. Fica com Deus. Fui.